Dito isso, vamos à PEC 3 de 2026, do deputado Kim Kataguiri, que eu tenho a honra, deputado Kim, de ser subscritor, e entendo que a ideia é positiva, ela é meritória, a proposição é importante, é interessante. Não sem que a gente faça uma leitura clara da visão completa, da amplitude, da grandeza, do significado, da abrangência desta proposta de emenda à Constituição. Primeiro, ela cria uma alíquota de 1%, no máximo, para os veículos automotores no que diz respeito ao pagamento do IPVA. E esses veículos, o valor do IPVA será medido pelo peso do veículo. Então é uma fórmula diferente, uma métrica, uma régua diferente para medir, para fazer o cálculo do IPVA. Interessante, diferente. Mais do que isso, no outro artigo, ela prevê que o máximo de gasto em publicidade no Legislativo, no Executivo, no Judiciário, no Governo Federal, no Governo Estadual, no Governo Municipal, Tribunal de Contas, enfim, na Câmara Legislativa, é 0,1% da receita corrente líquida. Então, basicamente, essa é a leitura da proposta e do projeto. Então, vamos fazer considerações que eu entendo necessárias e razoáveis. Primeiro, no que diz respeito à propaganda, é interessante que tu limite o percentual de propaganda que os governos municipais, estaduais, enfim, legislativo, executivo, judiciário, fazem nas mídias. É importante que limite. Agora, se isso é importante, não é menos importante levar em consideração que o relator, ele retirou, fez uma emenda substitutiva, aliás, uma emenda supressiva, e retirou a alíquota de 0,4% da receita corrente líquida do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa e do Distrito Federal e dos Tribunais de Contas. Ou seja, nós queremos limitar o Executivo, Federal, Estadual e Municipal. Mas aqui o Congresso Nacional não entra. Tem emenda supressiva. Tem uma emenda supressiva. O Congresso Nacional, o Congresso Nacional está livre. Então, o mesmo Congresso Nacional que critica o Executivo libera para ele fazer a propaganda. Ou seja, faça o que eu digo, faça o que eu te peço, mas não faça o que eu faço. Eu quero que tu faça isso, mas eu não fazer isso. Não, eu não vou fazer isso que te peço. Eu não vou fazer isso que eu quero que tu faça. Ou seja, para os outros, pimenta. E para a gente, um doce de leite. Então, alto lá, devagar com o andor que o santo é de barro. Uma coisa é a pessoa falar, outra coisa é fazer. Então, o exemplo diz que a palavra, ela convence, mas o exemplo arrasta. Então, nós temos que dar um exemplo. Se nós queremos cortar a publicidade do Executivo, Federal, Estadual e Municipal, nós temos que cortar também a publicidade do Legislativo, Federal, Estadual e Municipal. E aqui não está. Aqui tem uma emenda supressiva. Então, primeiro reparo que eu estou fazendo, eu sei, nós estamos votando a admissibilidade por hora, mas já quero deixar consignado isso muito claramente, porque tem muitos discursos fáceis, vão diminuir os gastos, vão economizar, alto lá, devagar que o andor que o santo é de barro, nem tanto, porque aqui já excluíram o Legislativo, a Câmara dos Deputados, o Senado, a Câmara do Distrito Federal, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais. Esses ficaram liberados. Segundo aspecto do projeto, ele prevê uma alíquota do IPVA máxima de 1% sobre o veículo, sobre o valor venal do veículo, cuja medida será feita pelo peso do veículo. Mas não fala aqui, pelo menos eu não percebi, e quero deixar esse questionamento para o autor, deputado Kim, o ano. Tem diferença um carro que pesa
3 toneladas do ano de 2026 com o carro que pesa 3 toneladas do ano de 2016. Tem 10 anos de uso. Esse carro do ano 2016 não pode pagar o mesmo imposto do carro de 2026. Ou seja, um carro 10 anos mais velho pagar o mesmo valor do imposto de um carro 10 anos mais novo. E que, via de regra, talvez até seja mais caro o carro de 10 anos atrás do que o carro deste ano. Porque os carros mais antigos têm mais peças mais robustas, mais pesadas, mais fortes, mais lataria. Hoje é mais plástico, mais leve. Hoje tem aí material de fibra de carbono, que são materiais leves. Daqui a pouco, nós temos que ter esse cuidado, nós vamos querer fazer um passarinho, um beija-flor e vamos acabar fazendo um corvo. A gente quer fazer uma ave linda e acaba fazendo um morcego. Então, tem que ter esta compreensão. E essa advertência eu faço, é do meu dever, até porque essas questões precisam ser esclarecidas. Mais do que isso, me permita dizer, aliás, foi dado o exemplo aqui, de que daqui a pouco um caminhão antigo vai pagar mais do que uma Ferrari. Que o caminhão antigo é mais pesado e a Ferrari, que vale 3, 4 vezes, 5, 10, 20 vezes o valor de um caminhão mais antigo, um caminhão de pequeno porte, uma caminhonete, daqui a pouco, a Ferrari, que vale milhões, ou valores estratosféricos, essa Ferrari vai pagar menos IPVA do que um outro carro, porque a Ferrari vai pesar menos. Ou seja, os carros da BYD, os carros mais sofisticados, daqui a pouco vão pagar menos imposto, carro zero vão pagar menos imposto do carro antigo. Essa é a advertência, este é o cuidado, este é o zelo que nós precisamos ter, né, Salomão, deputado Salomão. Esse é o zelo que nós precisamos ter e eu tenho esse zelo e esse cuidado. Por fim, eu quero reafirmar aqui que é verdade que do jeito que está, o IPVA não dá para ficar. Isso é uma concordância, deputado Kim, geral. Nós temos que mudar. O IPVA ficou à mercê da boa vontade dos governantes de plantão de cada estado. E aí o meu estado tem o IPVA mais caro do Brasil. Se não é o do Brasil, é um dos mais caros do Brasil. Se ele não é o primeiro, ele está entre os 5 mais caros. Ao ponto que as pessoas deixam, às vezes, de registrar o carro, emplacar o carro no Rio Grande do Sul e vão emplacar em Santa Catarina, quem tem uma residência em Santa Catarina, quem mora ali perto, enfim, tem uma casa de veraneio. Porque no Rio Grande do Sul é 3%, Santa Catarina é 1, um pouco mais de 1. Então, nós precisamos realmente unificar, para que os preços sejam unificados. Eu não vejo por que o IPVA de um carro no Rio Grande do Sul seja diferente de um carro lá no Ceará, no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio, Minas. Eu entendo que um carro é um carro, esteja no estado que tiver. Inclusive, tem frota de veículos de locação, locação como a Localiza, outras empresas, eu vou citar uma, mas várias empresas, que inclusive registram os seus carros em Minas Gerais, porque é mais barato o IPVA. Mesmo o carro esteja servindo e sendo locado no Rio Grande do Sul ou em outro estado. Exatamente, o empresário vai buscar a sua alternativa. Então, é justo que se unifique o IPVA em todo o país. Não importa se é num ou no outro estado, o índice é o mesmo. Para mim, finalizar, eu vi bastante crítica aqui, presidente, sobre a carga tributária. E eu sou um dos que me somo às críticas de que o Brasil tem uma alta carga tributária. O problema é que as pessoas acusam o governo de plantão, quando o governo de plantão não é da sua predileção. O culpado é este governo que aí está, o Lula. Mas quando era o governo do Bolsonaro, daí não era o Bolsonaro, para quem é do Bolsonaro. E vice-versa, quando é do Lula, culpa o Bolsonaro pela altos impostos. Na verdade, o Brasil vive uma alíquota alta de impostos no governo do Fernando Henrique, no governo do Lula, no governo da Dilma, no governo do Temer, no governo do presidente Bolsonaro e no governo do Lula de novo. Não é privilégio deste governo, nem do outro, até porque quem cria imposto, ao final e ao cabo, é esta casa. Pode até ser iniciativa
do governo do presidente Bolsonaro, do Lula, da Dilma, ou enfim, do Temer, mas quem dá a última palavra é o parlamento. Então, não adianta ficar acusando os outros daquilo que tu fez, ou até daquilo que tu não fez, ou que deixou de fazer, porque a mão que aponta um dedo para lá, aponta 3 dedos para cá. Então tem que ter este cuidado. Eu tenho este equilíbrio, porque eu estou deputado aqui e fui deputado no governo do Fernando Henrique Cardoso, em 99, 2000, 2001, 2002. E eu fui deputado no governo do Lula, 2003, 4, 5, 6, enfim, 7, 8, 9, 10. Eu fui deputado no governo da Dilma. Fui deputado no governo do Temer. E fui deputado no governo do presidente Bolsonaro e estou deputado no governo do presidente Lula. E vou dizer para vocês, em termos de carga tributária, é tudo a mesma coisa. Não se iludam, não se iludam. Eu faço a crítica, eu digo, eu tenho transparência, mas tem que ter clareza, tem que ter seriedade, responsabilidade. Porque tu aponta hoje este que ali está, quando ontem aquele que ali esteve fez a mesma coisa, a mesmice. E isso tem que ser, isso tem que deixar claro. Eu não voto e não votei aqui em Brasília aumento de imposto. Eu não votei, eu não voto e eu não votarei. Nem para este governo, não votei para os governos passados e enquanto eu estiver aqui, eu não voto aumento de impostos. Tenho como concepção, como clareza, até porque a carga tributária já é demais. Nós temos que diminuir imposto. Se este projeto, se esta PEC, ao final e ao cabo, ela conseguir, deputado Kim Kataguiri, o intento que é teu, que é meu, que é nosso, de diminuir imposto, não tenha dúvida que eu vou estar assinando, aliás, já assinei a PEC, que eu vou estar apoiando, votando a favor, e é como vou trabalhar ao longo desse tempo, até porque a PEC vai ter uma comissão especial, que vai apreciar e vai ajustar, corrigir, enfim, adequar, para que ao final e ao cabo a gente efetivamente consiga o intento que se pretende, que é diminuir o IPVA, diminuir o imposto do IPVA, porque as... Segundo, eu concluo, presidente, que as pessoas já não aguentam pagar o IPVA tão caro que nós pagamos. O meu estado é o exemplo disso. Nós não aguentamos pagar o IPVA tão caro, então nós precisamos diminuir. Vamos achar o jeito, a forma, se o caminho é esse, vamos fazer os ajustes, as correções, as adequações, os aperfeiçoamentos, para nós diminuir o valor do IPVA, ainda que seja pouco, mas diminuir um pouco a carga tributária nesse país. Muito obrigado, presidente. Agradeço, deputado Pompeu. Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a discussão. Em votação, o parecer do relator. Os senhores parlamentares que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Gostaria mais uma vez de parabenizar o deputado Kim Kataguiri, autor desse projeto, o deputado Rodrigo de Castro, relator. Um grande avanço, obviamente, da Câmara dos Deputados através da Comissão de Constituição e Justiça. Às vezes, a classe política, os deputados, às vezes são tão questionados pela população brasileira, mas hoje nós vemos aqui o exemplo que é possível reduzir impostos no nosso país. É a primeira vitória de tantas que ainda vamos enfrentar pela frente. Depois temos a comissão especial e depois que essa matéria possa tramitar e ser aprovada no plenário da Câmara dos Deputados. IPVA do Brasil, que é um dos mais caros do mundo, cobrado hoje, a população já não aguenta mais pagar tanto imposto, então é um passo importante que a Comissão de Constituição e Justiça dá hoje com a redução do valor do IPVA para o povo brasileiro. Concedo a palavra ao autor, deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, senhores deputados, aprovamos e eu fico muito feliz de a gente ter aprovado a PEC anti-PVA aqui na Comissão de Constituição e Justiça em tempo recorde, né? Graças ao trabalho de Vossa Excelência, uma PEC que nunca foi protocolada e aprovada na CCJ tão rapidamente, também graças ao trabalho do deputado Rodrigo de Castro. Então, primeiro quero agradecer os dois deputados pela parceria e pelo apoio. E passar aqui, presidente, primeiro falar sobre a justiça desse projeto. Corrigir Vossa Excelência, não é um dos IPVAs mais caros, é o mais caro do mundo. Tivemos aqui na audiência pública o estudo da Proteste, da Associação dos Consumidores, o mais caro e aquele que dá menos retorno. Porque a justificativa que foi utilizada pelos secretários de Fazenda dos estados
é de que o IPVA depois se transforma em boas rodovias, em educação, em saúde. E eu pergunto para a população brasileira que nos assiste se este retorno do imposto está vindo por parte dos estados e por parte dos municípios. Se você está satisfeito com as suas UPAs, as suas UBSs, as suas rodovias, se você está satisfeito com a segurança pública do seu estado, não está. Então o problema do Brasil não é falta de arrecadação, é falta de competência dos gestores públicos, né? Aliás, passo a rebater agora, ponto a ponto que foi colocado, e eu escutei atenciosamente o deputado Helder Salomão. Primeiro ponto, deputado, conheço bem o 17 da LRF e o 113 da DCT. Barrei dezenas de projetos do PT na Comissão de Finanças e Tributação por violação a esses dispositivos. Não é o caso da minha PEC. Primeiro, apresentamos as fontes de compensação. A limitação com publicidade institucional, que a gente sabe que muitos prefeitos, muitos governadores e o presidente da República abusam para fazer propaganda pessoal, em vez de fazer propagandas de interesse público. Então, propagandas de vacinação, que são importantes, propagandas para demonstrar acesso a políticas públicas, que são importantes, não. É só para mostrar, governo do Brasil está fazendo isso, está do seu lado. É propaganda eleitoral, na prática. Apresentamos essa fonte de compensação que foi mantida pelo relator. Não sei se o deputado Helder não prestou atenção ou não teve acesso ao relatório que está no sistema, mas essa compensação foi mantida pelo relator. Então não é verdade que não existe compensação mesmo depois do voto do relator. Da publicidade institucional foi. Da publicidade institucional foi. Da publicidade institucional foi. Então esse é um ponto. Não é verdade que não tem compensação. Outro ponto. Me espanta que o deputado Helder tenha dito, olha, critico porque falta compensação, mas elogio porque o relator tirou uma compensação. Então você precisa se decidir. Ou é a favor de compensação ou é contra compensação. E o ponto que a gente coloca aqui era a limitação dos gastos com os parlamentos que, mais uma vez, Congresso Nacional Brasileiro, as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores são das mais caras do mundo. E, mais uma vez, os parlamentos brasileiros também, assim como as prefeituras, os governos estaduais e o governo federal, não dão o resultado esperado pela população e não justificam o gasto que tem hoje. Na comissão especial, em que nós vamos debater o mérito, deputado Helder, o impacto nós já temos. E eu tenho o estudo e eu tenho a memória de cálculo, é de 38 bilhões de reais. Não sei de onde os municípios tiraram 50 bilhões de reais, eu pediria a memória de cálculo, apostaria de que eles não têm, mesmo porque, infelizmente, parte dos prefeitos brasileiros não sabem fazer conta, não à toa boa parte dos municípios estão tão endividados, principalmente com seus regimes próprios de previdência, com a irresponsabilidade fiscal dos municípios e dos estados também. Então, infelizmente, é sintomático que o cálculo que tenho apresentado aqui tenha sido errado. E um ponto que eu quero também ressaltar, a covardia dos governadores. Porque eles se esconderam atrás dos seus secretários de Fazenda para lançar notinha contra a PEC, mas nenhum governador teve a coragem de vir na audiência pública, nem institucionalmente nenhum secretário de Fazenda teve coragem quando a gente chamou. Não quiseram participar do debate. O governo Lula, mesma coisa. Convidamos o governo Lula, não teve coragem de colocar o seu posicionamento na audiência pública. Faltou. Não teve a dignidade de mandar um técnico sequer. Então, esses pontos precisam ser colocados. Eu entendo que possa doer um pouco em deputados do PT ou deputados do PSOL votar a favor de corte de imposto, de redução de imposto, que é a primeira vez que fazem isso, pelo menos não só nessa legislatura, mas na legislatura passada, nos 2 mandatos que estou aqui, nunca vi votar em redução de imposto, essa é a primeira vez. Entendo que isso deva doer e por isso a necessidade de votar a favor porque ano de eleição faz milagre, mas ao mesmo tempo marcar as suas ressalvas. Mas devo lembrar à população que nenhum parlamentar do PT e nenhum parlamentar do PSOL assinaram a PEC, foram forçados a votar agora porque foi colocado em pauta e não querem se desgastar com seus eleitores. Espero que mantenham a mesma postura de votar corte de tributos depois da eleição, na comissão especial. Também recomendo que o deputado Helder e a base do PT assistam à entrevista coletiva que eu concedi do momento do protocolo, em que nós temos para apresentar na comissão especial mais de 200 bilhões de reais em diferentes compensações que podem ser colocadas. Privilégio para cortar, seja tributário, seja de supersalário, seja de desonerações setoriais, não falta no nosso país. Gasto para cortar não falta.
O que faltou nesse governo foi disposição para cortar esses gastos. Né? Boa parte deles privilégios para a elite brasileira, privilégios tributários. Cerca de 200 bilhões de reais que saem do pagador do imposto brasileiro, que é o mais pobre, porque nossa tributação está baseada no consumo. Aliás, sob tributação baseada no consumo, o deputado Helder também colocou que a minha PEC poderia estar em desconformidade com a reforma tributária. Também não é verdade. A reforma tributária foi sobre o consumo. A reforma tributária não tratou sobre o tributo sobre o patrimônio, que é o caso do IPVA. Então, todos os pontos que foram levantados estão rebatidos. Tudo que precisa ser sanado será na comissão especial. O que foi colocado... também um exemplo que foi dado pelo deputado Helder. Aquele que tem um carro de 30 anos vai pagar mais do que quem tem um carro novo. Mentira, se o carro tem mais de 20 já não paga nada de IPVA. Então, esse é outro ponto de conhecimento de legislação que precisa ser colocado. A compensação existe, a estimativa de impacto existe, à disposição na comissão especial, e eu espero que o relator, o deputado Rodrigo, continue sendo relator na comissão especial. Espero que o presidente Hugo Mota instale a comissão especial o mais rápido possível. E espero que a postura aqui, não tem nenhum deputado do PSOL, todos faltaram, mas que a postura dos deputados do PT de votar favoravelmente essa matéria na CCJ permaneça depois da eleição, quando nós devemos ter a votação na comissão especial, e que os prefeitos e os governadores que mandaram seus técnicos aqui para municiar o governo, para discursar contra a PEC, que pelo menos um deles tenha coragem de se posicionar publicamente. Que pelo menos um governador tenha coragem de falar, olha, eu quero manter o IPVA como está hoje no meu governo, porque o meu governo dá resultado com esse IPVA. Eu quero ver um governador que tenha coragem de dizer isso. Eu quero ver um prefeito que diga, o meu repasse do IPVA, eu dou resultado no meu município, meu cidadão está satisfeito, por isso eu quero manter o IPVA como está hoje. Quero ver um. Não quero mais que se escondam covardemente por trás dos seus técnicos. Os técnicos, não tenho dúvida de que são competentes e de que fazem um bom trabalho. Agora, quem toma a decisão é o político. E é o político que tem que ter coragem de sustentar o seu posicionamento na frente do seu eleitor. Obrigado, presidente. Senhor presidente, só para agradecer a confiança que o senhor depositou em mim, muito obrigado pela relatoria e a oportunidade que essa CCJ teve, né, de mostrar ao Brasil que nós estamos na direção certa, na direção a favor do contribuinte brasileiro, a favor de baixarmos impostos, e esse é o primeiro passo de uma caminhada. Ainda temos a comissão especial, plenário da Câmara e o Senado, mas com certeza é o passo mais importante. Então, parabenizo ao presidente Leon Lomanto por ter colocado essa matéria em prioridade e, é claro, o deputado Kim Kataguiri, autor desse importante projeto para o Brasil, para os consumidores brasileiros, senhor presidente. Explica o que esse projeto propõe mudar. Esse projeto, primeiro, coloca que a alíquota máxima de PVA é de 1%, né? Em alguns estados chega até 4%, hoje a gente está limitando a 1%, de 0% a 1%, de acordo com a determinação do estado. Estabelece a compensação, porque os estados vão perder a arrecadação, né? E a nossa legislação diz que qualquer renúncia de receita precisa de uma estimativa de impacto e uma fonte de receita, e a gente está colocando inicialmente 2 fontes de compensação, mas a gente deve aumentar isso na comissão especial. Um é limitar a publicidade institucional, né, do parlamento, dos governos, da União, dos estados, dos municípios. A gente sabe que hoje tem um gasto desproporcional com propaganda do governo sendo feito com o nosso dinheiro. Outra fonte de custeio é a gente limitar os gastos com os parlamentos, com o Congresso Nacional, com as Assembleias Legislativas, com as câmaras de vereadores. A gente também sabe que os nossos parlamentos são daqueles que mais gastam, né, no mundo inteiro, então a gente tem essas 2 fontes de compensação, ao mesmo tempo que a gente coloca também como um dos critérios o peso do veículo, também, obviamente, separando por modalidade. Então, transporte de carga vai ter um cálculo de peso diferente daquele do transporte de passeio, diferente daquele do transporte coletivo, né? Mas, de maneira geral, isso entra na base de cálculo e mantendo também um dos critérios que foram adicionados em 2023 em relação ao impacto ambiental do veículo, né? Então, de maneira geral, é isso que a PEC faz. Deputado, e qual a tramitação agora? Aprovado na CCJ, qual o caminho desse projeto?
Bom, depois da aprovação, que aliás foi unânime dentro da Comissão de Constituição e Justiça, passa agora para a Comissão Especial em que se analisa o mérito, né? Primeiro a gente declarou agora que a PEC ela é constitucional, ela não viola nenhuma cláusula pétrea, então pode ser aprovada sem ser declarada inconstitucional. Agora a gente passa para análise de mérito, que é que eu coloquei para você, que a gente deve mudar o texto apresentando mais fontes de compensação, mais cortes de gasto, porque existe uma choradeira generalizada dos governadores e dos prefeitos de que a compensação não é o suficiente. Não tem problema. Eu já fiz um estudo junto com a consultoria da casa, apontando mais de 200 bilhões de reais em cortes de gastos que a gente pode utilizar para compensar, mas nem vai precisar dos 200 bilhões, porque o impacto deve ser de 38 bilhões. Então tem gasto de sobra para a gente cortar e compensar a arrecadação dos estados e municípios. Como funciona em outros países que o senhor se inspirou para criar a PEC? Em alguns países europeus, no Japão, em alguns estados dos Estados Unidos, o critério é justamente o peso do veículo, com a seguinte lógica, né, de que se uma das principais funções, né, da tributação sobre o patrimônio do veículo é a manutenção das ruas, das estradas, das rodovias, no caso do Brasil, o IPVA ele não está diretamente vinculado a essa manutenção, ele pode ser utilizado para várias outras coisas, e é por isso que os governadores abusam nas alíquotas, né, para utilizar para outras obras que eles querem em outros setores, mas nesse país a avaliação é de que o impacto no asfalto do veículo, portanto, seu peso é aquilo que faz com que o Estado tenha mais gasto com a manutenção das rodovias, das estradas e das ruas, e, portanto, esse é o critério utilizado aí por parte dos países envolvidos. Certo, obrigada. Deputado Kim Kataguiri, do Partido Missão de São Paulo, e eu devolvo aos estúdios. Partido Missão de São Paulo, caramba! Orgulho demais, né? É isso que nós fazemos, né? É isso que nós fazemos. É por isso que eu preciso montar uma bancada com caras liderados por esse japa. Esse cara é fora de série. Esse cara é um fenômeno da natureza. Esse cara ele é uma aberração. Esse cara não deveria ter nascido no Brasil, tá? O fato desse cara estar no Brasil, a gente tinha que agradecer todo dia. Nossa, esse cara nasceu no Brasil e decidiu ser assim nesse país de filho da puta, tá? Porque assim, cada dia que passa, eu tô mais convencido que nossa tarefa é muito, muito difícil. Que aqui é um país em que as pessoas decidem pelo errado o tempo todo. O tempo todo. As pessoas abraçam picareta. A picaretagem é regra nesse país. O brasileiro gosta de abraçar ladrão. É muito difícil, cara. Gostou do vídeo? Não se esqueça de dar um like e se inscrever em nosso canal e até o próximo vídeo.